nesse vídeo aqui eu vou te mostrar que o React não é tão complicado como parece. Então, se o teu objetivo é aprender o React e ficar fera para o próximo ano, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo que tu precisa saber para dominar o React em 2022. Fala galera, beleza? Nesse vídeo nós vamos criar do total zero um projeto que vai te ensinar tudo que tu precisa saber para ficar fera no React, ou claro também no React Native. Eu vou estar utilizando o React Native nesse projeto aqui, porém os conceitos que eu vou te ensinar podem ser facilmente aplicados lá dentro do React também. Fechou? E o projeto que a gente vai estar construindo juntos aqui nesse vídeo vai ser uma página de login. Apesar de ser um projeto um pouquinho simples, todos os conceitos que a gente vai estar aprendendo aqui, como por exemplo componentização, estados, são conceitos fundamentais para tu aprender React, para tu saber React, certo? Então, a partir daqui tu pode, por exemplo, criar projetos cada vez mais complexos. Essa daqui então seria uma base e a base que tu precisa para continuar aprendendo e evoluindo no React, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, claro, é iniciar o nosso projeto, né? Então, o que eu fiz foi pegar e entrar na minha pasta, né, do meu projeto, onde eu queria guardar esse meu projeto, e rodar o seguinte comando. Deixa eu te mostrar aqui. npx react native init app -- template, e aí eu botei o React Native Template TypeScript, porque nesse caso aqui a gente vai estar utilizando o TypeScript, tá? Então, eu acredito que dê para ver bem, eu só preciso que tu copie, pausa aí, copie esse comando e rode. Depois de rodar, tu vai pegar e rodar um comando chamado yarn android, caso tu tiver no Mac, ou melhor, no Windows ou no Linux. Se tu tiver no Mac, aí tu precisa rodar, se tu quiser, claro, pode rodar o yarn android também, mas se tu quiser pode rodar o iOS. Depois de ter feito todos esses dois processos, o teu app ele vai estar então rodando no teu simulador, com essa telinha inicial aqui. Aí, como a gente precisa partir de um lugar, né? No caso vai ser o nosso app, eu vou pegar esse nosso app e vou limpar ele todo. Então eu vou pegar, vou limpar. Isso aqui eu vou deixar o mais simples possível. Só vou deixar mesmo a nossa... Cadê? Deixa eu ver a Safe Area View. E eu vou deixar também um text. Isso daqui dessa section eu não vou precisar, então vou apagar também. E aqui nesse nosso app eu vou remover tudo. Aqui também, essa nossa definição de estilos. Dentro do nosso Safe Area View eu só vou deixar realmente um text. E aí eu vou botar um texto de olá, por exemplo. E vou apagar esses styles aqui também. Vou salvar e tá lá o nosso olá. Essa Safe Area View aqui, caso tu não conheça, ela é utilizada por causa desse note aqui, esses celulares que contém esse note. O iPhone ele veio realmente com esse note físico, né? Mas, por exemplo, os celulares, se eu não me engano, como o Samsung, eles até não têm esse note físico. Eles têm, por exemplo, a tela inteira e só tem um note virtual, digamos assim. Eu não tô ligado realmente como é que funciona, mas se eu não me engano na Samsung é assim e no iPhone ele tem esse note físico aqui. Mas essa é a ideia da Safe Area View, é dar esse espaçozinho. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos começar pela nossa estrutura de pastas, né? Eu acho que é o ponto mais interessante. A estrutura de pastas que a gente vai estar utilizando nesse projeto, ela é bastante adotada pela comunidade. Então, para isso, a gente vai, aqui na raiz do nosso projeto, criar uma pastinha chamada de source. Dentro da pasta source vai estar localizado todos os arquivos relacionados à aplicação, como por exemplo páginas, componentes, estilizações e até configurações. Dentro da pasta source, eu vou pegar e mover esse nosso app aqui. Então eu vou pegar o app e arrastar aqui. O VS Code até vai me perguntar se eu quero atualizar as importações, né, desse nosso app, eu vou dizer que sim. E se eu salvar, ó, já está tudo funcionando conforme o esperado. Dentro dessa pasta source, eu vou criar também uma pastinha chamada de pages. E dentro de pages, eu vou criar outra chamada de sign-in. E até vou colocar um arquivo index.tsx aqui dentro. Dentro da pasta de pages é onde vai ficar localizado todas as páginas da nossa aplicação. Então, por exemplo, se a gente tivesse home, por exemplo, profile, enfim, tudo isso são páginas, né? Então ficaria guardadinho aqui dentro. Aí, dentro desse nosso sign-in index.tsx, eu vou até copiar essa estrutura do nosso app
e vou colocar aqui dentro. Só vou trocar as importações aqui agora. Deixa eu fazer dessa forma aqui. As importações não, trocar o nome, né? Colocar para sign-in. E agora se eu salvar, olha só, nada acontece. E por que que nada aconteceu? Porque não basta a gente apenas fazer isso daqui. A gente precisa vir aqui no nosso app e fazer a instanciação desse nosso sign-in. Então, olha só, agora a gente vai ter o nosso Olá. Porém, se eu botar, por exemplo, sign-in, agora sim nós temos o nosso componente já instanciado. Bom, e por que que a gente tem que fazer isso, né? Na verdade, esse arquivinho de app aqui, ele é o entry point da nossa aplicação. É nele que vai conter tudo que os demais componentes da aplicação vão precisar, como por exemplo, providers. E se tu ainda não sabe o que é um provider, deixa eu te dar uma dica. Nós já temos aqui no canal um vídeo falando sobre Context API. Então, assiste esse vídeo aqui e depois corre lá aprender sobre Context API, porque esse assunto é bastante importante e você deve dominar ele também. Então, agora que a gente já instanciou o nosso sign-in aqui dentro, a gente já pode começar montando a nossa tela de login, né? Então, o designer, ele definiu uma coisa, ele falou para mim, olha Luiz, eu quero que nesse projeto aqui a gente tenha dois componentes globais da nossa aplicação. Guarda isso, tá? É muito importante. Por causa disso, a gente vai precisar criar uma pastinha de components, certo? Por que uma pasta de components? Porque a gente tem agora dentro da nossa search components e pages, né? Como eu falei antes, a pages é onde vai estar todas as páginas da nossa aplicação. E os components é onde vão estar todos os componentes da nossa aplicação. Olha só. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o designer me disse que a gente ia ter input e buttons. Esses nossos dois componentes iam ser globais. Ou seja, são componentes que não iam ser utilizados apenas dentro de sign-in. Iam ser utilizados, por exemplo, dentro de profile ou qualquer outro formulário. Então, como eles são globais, a gente precisa guardar eles não dentro de sign-in, mas dentro de components. Então, aqui dentro de components, ó, eu vou pegar e criar um input. E eu também vou aproveitar e já criar o nosso bundle também, deixar essas duas pastinhas criadas. E agora a gente começa, então, a construção desse nosso input. E aí depois a gente volta aqui para dentro do sign-in, fazendo a mesma coisa, né? Instanciando aqui dentro de sign-in para ver as coisas funcionando. Então, por exemplo, mudança de cor, de borda, enfim, toda essa parte de estilizações. E aí depois a gente cria o nosso botão, beleza? Então eu vou pegar dentro desse nosso input, vou criar um index.tsx e aí também eu vou criar um styles.ts. Luiz, por que que tu tem esse styles, né? Bom, é o seguinte, eu vou estar utilizando uma lib para a gente trabalhar com a parte de estilizações aqui dentro, chamada Styled Components. Eu poderia utilizar o Styles, que vem ali dentro do React Native, porém, muitas empresas hoje estão utilizando Styled Components, então não tem por que eu te passar algo que, por exemplo, o mercado não está utilizando muito. Tem empresas que usam Styles? Tem. Só que o mais comum, o mais utilizado é o próprio Styled Components. Então eu vou estar utilizando ele aqui dentro. Então, eu vou dar um yarn add styled components. E aí eu vou abrir um novo terminal aqui e eu vou dar um yarn add @types styled components -d, para dizer que é dependência de desenvolvimento. Seguindo o mesmo padrão aqui do nosso sign-in, eu vou dar um copy, vou dar um paste aqui dentro, só para a gente ter essa estrutura aqui padrão de componente do React. Tá? Então só vou renomear aqui agora para dizer que é um input. E aí eu não vou estar utilizando o Safe Area View. Então eu vou pegar e vou remover esse Safe Area View aqui e eu vou colocar o nome disso de container. Na verdade eu poderia pegar, nem colocar um container, eu colocar direto aqui o nosso input. E eu vou fazer isso, na verdade, que vai ficar mais organizadinho. Então eu vou colocar aqui, ó, styled input. Luiz, onde é que vai vir esse styled input? Daqui de dentro, cara. Import styles. Aqui eu preciso botar o ponto barra, né? E aqui eu só copio aqui assim, ó. E aí agora aqui dentro do nosso styles, eu começo importando styled, lá de dentro do styled components /native. Se tu estiver utilizando React, não precisa do native, tá? Mas como eu estou utilizando React Native, eu tenho que utilizar. E aí agora se eu dou um export const styled input, vai ser igual a styled.textInput. E aí aqui eu posso então fazer a estilização do nosso text input. Esse text input aqui, eu vou botar um width de 100%, um height de 50 pixels
O background color dele, eu vou colocar E0, E2, E0. Vou colocar também um padding left 16 pixels e um font size de 16 pixels também. Além disso, eu vou botar um Justify Content Center para alinhar o nosso conteúdo no eixo Y alinhado, certo? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e instanciar, então aqui dentro desse nosso sign-in, só para a gente ver como que está ficando, né? Então eu vou pegar aqui e vou instanciar ele dessa forma. Aqui a gente não precisa utilizar Safe Area View dentro do nosso sign-in, porque o nosso app já está utilizando, né? Então eu só vou trocar de Safe Area View para View. Se eu salvar, por que ele não pegou? Vamos ver. Deixa eu ver se ele está rodando ainda o nosso metro. Não, não está mais rodando o nosso metro. Então, deixa eu iniciar o metro de novo aqui. Acabou caindo. Vamos ver. Agora é para estar funcionando certinho. Se ele carregar rapidinho aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não encontrou o estado components. Bom, aqui agora ele só deu esse erro porque a gente acabou colocando junto esse alto, né? Então a gente só apaga aqui e agora já está funcionando, tá lá o nosso input. Ó. A gente já pode digitar, também está alinhando agora no eixo Y, né? E já tem essa margenzinha. Porém, ainda a gente tem um problema porque o nosso conteúdo aqui, o nosso input, no caso, né, ele acabou pegando realmente 100% da tela. E eu não quero isso, então depois a gente vai estar corrigindo para ficar com uma bordinha lateral aqui, né? Uma borda não, um espaço lateral. E a gente também vai alinhar esse componente depois no centro, tá? Então, esse daqui é o nosso input. É dessa forma que a gente vai estar utilizando ele. Até agora, se eu vim aqui, ó, e colocar um placeholder, por exemplo, e-mail, vamos ver se ele já vai pegar. Vamos dar uma olhadinha. Ele não pegou. E por que ele não pegou? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente não tem um lugar dizendo para ele as propriedades. Então, por exemplo, a gente não sabe que propriedades que esse componente tem. Se ele recebe um placeholder, um value, um onChange, a gente não sabe. Então, o que a gente pode fazer é criar um type props aqui para dentro desse componente. E aí a gente colocaria, por exemplo, placeholder, vai ser do tipo string, value e onChange. Porém, não seria tão interessante a gente fazer isso porque, como é um text input, tem várias propriedades que a gente pode passar. A gente pode passar placeholder, se, por exemplo, a cor desse nosso cursor aqui. Enfim, são muitas propriedades. E aí a gente pode fazer o seguinte, mudar de type para interface. E aí, deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou importar rapidinho lá de dentro do React Native o nosso text input. Text input. Só para a gente ver quais são o tipo dele, ó. Ele estende o text input base e aí ele tem essas propriedades aqui. Então, aqui ó, text input props. É esse carinha que a gente vai precisar. Então a gente importa do React Native text input props e aí a gente só dá um extends aqui, ó. Extends text input props. E aí, claro, a gente poderia colocar outras propriedades aqui também. Ou, caso tu preferir, a gente poderia botar props, que é do tipo text input props, e aí a gente só passaria dessa forma aqui também, ó. Então, tu escolhe. A gente pode fazer dessa forma aqui, e aí dessa forma a gente pode, por exemplo, adicionar novas propriedades, como por exemplo, vamos pensar A few moments later. Color, botar uma cor diferente para o nosso texto, né? Um placeholder color, alguma coisa assim. Enfim, a gente poderia adicionar esse tipo de propriedade. Ou a gente faz dessa forma caso a gente não queira adicionar nada. Então, eu vou deixar dessa forma aqui por enquanto, porque a gente não vai ter nada demais até então. Então, agora olha, até parou o erro e agora é para estar o nosso placeholder lá, ó, e-mail. Então, por exemplo, se a gente quisesse trabalhar com um placeholder default, sabe? A gente até poderia fazer dessa forma aqui. Daí a gente colocaria placeholder e sobrescreveria o que vem aqui de dentro do text input props, tá? Então eu vou deixar assim por enquanto para manter o nosso padrão. A gente não vai ter nada customizado ainda. Então, agora se eu quiser vir aqui e colocar um outro input para password, eu posso. Porém, olha só, ficou um embaixo do outro e sem margem nenhuma. Então, como é que a gente corrige isso? Eu posso vir aqui no nosso estado input e colocar um margin bottom de 16 pixels. Aí ele já vai dar esse espaço aqui. Então agora está lá, a gente já tem um input e ele está funcionando bonitinho. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos começar a mexer então nesse nosso sign-in, né?
deixar com aquele espaço, colocar também um título e também a gente vai, depois disso, criar o nosso botão. Então, como a gente fez agora aqui no input, eu vou pegar essa pasta de sign-in e vou criar um arquivo styles.ts. Vou importar também o style lá de dentro do style components /native. E aí eu vou dar um export const container. Agora eu vou ter um container porque vai ser uma view, né, que é o que a gente já tem. E ele vai englobar todos os componentes que vai ter dentro desse nosso sign-in aqui. Por isso que eu chamo de container. Dentro desse container, eu vou colocar um flex 1, porque eu quero que ocupe a tela inteira. E eu também vou colocar um align items center e um justify content center. Vou pegar esse container agora, vou até remover essas importações do React Native aqui, e eu vou dar um import ali de dentro do nosso styles. Então, ponto barra styles. Deixa eu fazer a importação aqui agora, e agora só vou mudar aqui, ó. Então, agora se a gente salvar, agora o nosso conteúdo até ficou lá em cima. E não é o que a gente quer. Vamos entender o que aconteceu aqui. Vamos botar um background color. Ótima forma de debugar front-end, né? Flex. Por que aconteceu isso? Adivinha? Porque o nosso pai, que é o nosso Safe Area View, ele não tem o Flex 1. Então o nosso conteúdo dele não está com 100% de height, digamos assim. Então a gente só vem aqui, ó, Flex 1. Agora sim, o nosso conteúdo está alinhado ao centro. Já podemos até tirar esse nosso background color aqui. E aí agora a gente só pega e dá um padding de 16 pixels. Ou melhor, 0,16 pixels, né? Porque a gente não quer top e bottom, só quer nas laterais. E agora já está prontinho. Nesse nosso input aqui, está me incomodando que ele não tem uma borda. Eu gosto de bordas nos inputs. Então eu vou botar também um border radius de 4 pixels. Só para ficar formatado bonitinho. E agora temos praticamente tudo que a gente precisa para continuar. Com o nosso sign-in, claro. Já temos as bordas, já temos tudo alinhado no centro. Eu vou criar também um title. Vou chamar ele de title mesmo, componente, eu vou botar o style.text. Esse carinha aqui eu vou dar um font size de 24 pixels, eu acho que tá bom. E eu vou colocar também um color 333, que eu não quero tão preto, né? Acho que fica melhor não colocar tão preto. E aí eu só vou pegar e importar ele aqui dentro. E aí vamos ver o que vai acontecer. Faça o login e seja bem-vindo. Olha só, que frase mais linda. Vou botar esse daqui até maior. Olha só, agora já tem o nosso título alinhado ao centro. E aí eu também vou colocar um margin bottom nele, um pouquinho maior agora. Vamos botar uns 40 pixels, para dar um espaço bem bacana. Acho que até ficou pouco. Vamos botar 64. Tá lá, agora ficou bem massa. Vou colocar também o ponto weight de 600 aqui. Eu acho que vai ficar até um pouquinho mais grosso, vai ficar melhor. Então tá lá, agora já tem a nossa frase bonitona lá. Vamos agora começar então a construção do nosso input. Ele é um carinha bem importante, né? Porque sem ele a gente não consegue recuperar essas informações aqui. Então, eu vou seguir a mesma lógica, né? Vim aqui no nosso button e colocar um index.tsx. Vamos pegar, será? Vamos pegar essa minha estrutura aqui. A gente vai estar meio que utilizando ela também. Então a gente vai só dar um renomear aqui. Vamos trocar para button. Vou deixar esse container e eu só vou botar um text mesmo aqui dentro. Então deixa eu vir aqui e trocar para button text. Então vai ser esses nossos dois componentes aqui dentro do nosso botão. O container, que vai ser o nosso touchable opacity, e o button text, que vai ser o nosso texto do botão. Luiz, por que tu fez isso, cara? Porque é o seguinte, aqui dentro do React Native, diferente do React, a gente não consegue, por exemplo, botar um botão e dentro do botão colocar qualquer texto. Isso não rola no React Native. A gente precisa, sempre que trabalhar com botões, colocar automaticamente um text junto. Dessa forma aqui, ó. Touchable opacity, como a gente fez aqui agora. E aí, até eu coloquei um P maiúsculo aqui. E aí a gente precisa colocar um text aqui dentro. A gente tem que fazer dessa forma aqui para que esse texto seja renderizado. Se a gente fizer dessa forma aqui, ó, o React ele não aceita. Por isso que a gente então colocou esse button text, para ficar mais rápido para o usuário. Não precisar, por exemplo, criar outro componente de, por exemplo, button, e aí criar um outro de button text e ficar instanciando em tela. Não é legal. Eu não gosto, então eu prefiro trabalhar com um componente só, e esse componente sozinho faz essas duas coisas aqui para mim, certo? E aí aqui, o que a gente vai fazer é pegar o nosso children aqui de dentro, e aí a gente só coloca ele aqui. E aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte,
se o nosso children for, type of children for do tipo text, caso string, né? Aí eu mostro esse nosso texto aqui. Eu poderia fazer isso também. Ou, caso a gente não quisesse fazer isso, né? A gente poderia criar um type props, né? Então, vim aqui em cima, ó, type props, e aí seguir a mesma lógica que a gente fez lá dentro do nosso input. Então, dessa vez a gente não vai importar de nenhum lugar, né? A gente só coloca um type props, e aí coloca, por exemplo, children, e a gente força esse children ser do tipo text, ou melhor, string. E aí a gente só agora faz a tipagem aqui. A gente também poderia colocar uma outra interface para receber todas as propriedades do Touchable Opacity, como a gente fez com o input. Só que nesse caso eu não vou fazer, porque eu só quero uma função específica, por enquanto, que é o nosso onPress, né? Então, posso criar ela aqui, ó, já deixar criada. E aí a gente só vai utilizar ela por enquanto. Então, a gente não precisaria criar, por exemplo, outras propriedades que um botão tem, como por exemplo Activity Opacity, enfim, não. Só que é o onPress, então não tem por que a gente se estressar com isso agora. Então, fazendo dessa forma aqui já está ótimo. E agora eu vou criar então os estilos para esse nosso botão aqui. Vamos vir aqui no nosso button, criar o nosso styles.ts. E agora, então, import styled from styled components /native. Vou dar um export const container. Vou botar touchable. Meu Deus. Touchable opacity. Agora sim, a palavrinha meio complicadinha, mas tá lá. E eu também vou então dar um button text. Opa, button text. Vai ser igual a style.text. Esse nosso botão aqui, ou seja, esse nosso container, ele vai ter uma cor, né? Um background color. E o background color dele vai ser... Deixa eu até botar aqui, ó. Background color vai ser... Deixa eu ver se essa cor que eu tenho aqui é a correta. 1B51A4. E eu vou colocar também um ID de 100%. Esse alto que insiste em aparecer. Um height de 50 pixels. E eu vou botar um margin bottom de 40. 40 eu acho que vai ficar bom. Bottom não, top. Eu quero que quando ele seja instanciado, se ele estiver instanciado, por exemplo, numa tela, assim, eu quero colocar sempre... Vai ter, por exemplo, o input, né? E aí depois do input vai vir o button, e esse button eu quero que tenha um espaço de 40. Então 16 mais 40, certo? Eu acho que aqui a gente está entendendo o que a gente precisa para a estilização principal do nosso Touchable Opacity. Além disso, a gente precisa um Align Item Center e um Justify Content Center, só para deixar o nosso texto no centro. Também, eu vou pegar esse nosso texto aqui agora, botar um font size de 16 pixels, um color, vou botar branco e vamos botar também um font weight de 500, só para não ficar muito fino. Se eu salvar, nada vai acontecer, a gente precisa voltar aqui no nosso sign-in e agora sim colocar o nosso button aqui dentro. E agora a gente vai botar, por exemplo, salvar. Vamos dar um salvar e opa, olha lá, apareceu children. Por que que apareceu children? Porque a gente escreveu children. E precisa fazer dessa forma aqui, ó, botar os nossos... É colchetes isso daqui, né? Me corrige aí nos comentários, se não for. Mas a gente precisa colocar ele aqui e agora sim a gente tem o nosso salvar. E, Luiz, se eu não quiser botar esse salvar, cara, se eu quiser, por exemplo, sei lá, botar um texto default, eu consigo? Sim, tu consegue. E como é que faz? Tu vem aqui, ó, children vai ser igual a, por exemplo, clique aqui. Esse vai ser o texto default do nosso botão, por exemplo. E aí, se eu salvar, vai ter o nosso texto que a gente definiu antes. Porém, se eu vir aqui, ó, e mudar para essa forma, vai ter o nosso clique aqui. Então, ele substituiu o nosso texto, né, pelo valor default. Mas eu vou deixar o nosso salvar. Mesma coisa que a gente fez lá dentro do nosso input, eu vou também colocar um border radius aqui de 4 pixels, só para seguir o nosso padrão. E essa aí é a nossa tela de login. Quais foram os aprendizados que tu teve até aqui, né? A gente vai fazer algumas coisinhas ainda. Bom, aqui a gente aprendeu que quando tivermos componentes globais na nossa aplicação, a gente precisa guardá-los dentro de uma pasta chamada de components, que lembra, é uma convenção da comunidade onde todos os componentes globais vão estar guardados aqui dentro.
E quando a gente tiver páginas, né, por exemplo, profile, ou por exemplo, edit profile, ou se a gente estiver criando, por exemplo, uma aplicação de... Imagina uma aplicação tipo o Facebook, por exemplo. Então a gente vai visitar o perfil de um amigo, a gente vai editar o nosso perfil e ver os posts. Então a gente poderia ter 3 telas nesse caso. O Edit Profile, o Posts e a gente também teria, por exemplo, o Profile Details. Então essas 3 páginas, elas viriam aqui dentro da pasta de Pages. Ok? E quando não for componente global, ou seja, quando for algo somente usado dentro dessa tela aqui, ou desse componente, né? Se a gente tivesse, por exemplo, dentro do nosso button aqui, a gente deve criar dentro dos nossos estilos, como a gente fez nesse caso com o nosso title. Eu até te falei agora, né, que a gente poderia utilizar aqui dentro do button, por exemplo, por quê? Porque imagina o seguinte, imagina que dentro do nosso button, esse botão text aqui é um texto global da nossa aplicação. Então é um texto que, por exemplo, poderia ser utilizado em vários outros lugares. É um texto diferente, ele tem uma fonte diferente, talvez alguma coisa assim. Então a gente criaria ele de forma global. Então a gente tiraria ele daqui, né? E aí colocaria ele aqui dentro e utilizaria ele importando de outro lugar. Então a gente poderia fazer isso também. Então componentes podem utilizar componentes, olha só que legal. Então essa é a mágica do React, é realmente um Lego. Então tu vai agrupando componentes. Então se tu quiser, a gente pode até fazer um exemplo depois, mas por enquanto a gente vai deixar dessa forma aqui. E essa função de onPress, o que a gente vai fazer com ela? Bom, a gente aqui dentro do nosso input, né, recebe todas as propriedades que um text input pode ter. Então, eu vou criar 2 estados aqui. Um eu vou chamar de email e set email vai ser igual ao useState. E o useState, caso tu não conhece, ele é um hook aqui do React para guardar estados. Eu tenho até um vídeo aqui dentro do canal, um vídeo não, uma série de vídeos aqui no canal, onde a gente inicia com React, né? E lá dentro eu explico todos os hooks que tu precisa saber do React, como por exemplo useState, useMemo, useCallback, enfim, então tem vários hooks mesmo lá dentro. Então se tu quiser, link dessa série vai estar aqui na descrição. E eu também vou criar um outro estado chamado de password. Então, password e set password. E useState também. E aí agora, eu só vou passar aqui dentro do nosso input, ó, value, vou chamar de email, e onChangeText. E olha só, como esse nosso input aqui ele recebe todas as propriedades do text input, a gente já tem as propriedades tudo aqui no IntelliSense, ó. Então tá tudo bonitinho aqui. Muito massa, né? onChangeText. Eu vou pegar esse nosso texto aqui e vou dar um set email, passando esse nosso text. Vou copiar o texto aqui para ficar mais rápido para a gente. E aqui vou colocar password e set password. Vou salvar para ele formatar para a gente. E eu também vou criar uma função const onSubmit. E aí eu vou dar só um console log aqui, email. E aí eu vou passar aquele e-mail ali. E o nosso password, vou passar ele aqui também. Esse nosso password, na verdade, a gente nem deveria deixar ele como texto, né? Então, o que a gente poderia fazer, se eu não me engano, aqui no React Native é keyboard type. Deixa eu me lembrar. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Secure Text Entry. Então, a gente vai pegar e vai passar ele como essa propriedade aqui. E vamos ver se funcionou. Olha lá, ó. Agora a gente já tem um input do tipo senha, né? Então, agora a gente já pode guardar senhas conforme o esperado. E essa função de submit aqui, agora eu só passo para o nosso onPress do nosso botão. Só que, fazendo dessa forma não vai funcionar, né? A gente precisa vir aqui e utilizar o useCallback para pegar sempre os valores atualizados de e-mail e password. E agora, se a gente voltar aqui no nosso metro, né, que está rodando o nosso metro, e colocar, por exemplo, um e-mail, vamos botar aqui, ó. Eu vou fazer assim, e aí botar 2, 3, 4, 5, 6. E se eu salvar, olha só, já temos o nosso e-mail e o nosso password sendo passado ali. Então, nesse nossa própria aqui, né, de onPress, funcionou. Luiz, qual que é a diferença entre onPress e onClick? Porque eu tô aqui no React e eu não tenho onPress, eu só tenho onClick. Fica tranquilo. O onPress, ele é o onClick lá do HTML, entendeu? Eles só trocaram o nome aqui. Ao invés de ser, por exemplo, um clique, é press. E até que faz sentido, né? Porque tu tá pressionando e não clicando com o mouse. Então, meio que faz sentido. Eu também, quando eu tava iniciando com React Native, eu buguei um pouquinho nisso, mas depois
Foi bem tranquilo. É isso aí, galera. Se tu curtiu, não esquece, se inscreve no canal, clica no joinha e também ativa o sininho. Porque se tu ativar o sininho, toda vez que aparecer um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te alertar para tu sempre ficar ligado das novidades que acontecem aqui dentro. E nesse vídeo, então, tu aprendeu sobre toda essa parte que tu precisa saber sobre o início com React. Como, por exemplo, componentização, o que é um componente global, o que que não é, o que que é uma página e o que que não é uma página, porque tem muita gente que tem problema em entender o que que é uma página, o que que não é, quando criar uma página, quando não criar, quando criar um componente, quando não criar. Então eu tentei deixar bem claro isso para ti nesse vídeo aqui. Além disso, a gente viu sobre esses dois hooks, o useState e o useCallback, por que utilizar o useState, por que utilizar o useCallback. Então eu acredito que com esse início que eu te dei aqui, tu já pode criar várias outras aplicações. Sugestão para ti é o seguinte, depois que ver esse vídeo aqui, bota em prática, depois corre lá aprender sobre Context API, que como eu falei é um assunto muito importante, e depois tu vê essa série sobre iniciando com React Native. Claro, se o teu foco for React Native. Se não for, pode ver aquela com React que eu falei antes, vai estar aqui na descrição também. Beleza? A gente se vê num próximo vídeo e valeu!